que o medo e a ansiedade é uma mesma moeda. De um lado tá medo, de outro lado tá ansiedade. Não dá para dizer que uma pessoa é ansiosa e que não tem medo. Não dá para dizer que uma pessoa tem medo e que não tem ansiedade. O que faz a diferença é o excesso, é o exagero. O medo e a ansiedade é um tipo de reação de marcação que você está no seu cérebro para você sobreviver. Ela só vai diminuir quando a gente perde a vontade de controlar tudo. Então o ansioso, ele tem vontade de controlar tudo. Aí está o erro, porque você não consegue controlar tudo. E com isso, você tem que aceitar que coisas chegam e coisas vão, e você tem que tentar encontrar a melhor maneira de viver e aprender com tudo que vem e com tudo que vai. Então a gente tem que começar a entender a diferença entre ansiedade, medo e estresse. Medo é um tipo de emoção básica que todos os mamíferos têm. Existe um sistema e por isso se chama reação do medo, que é acionado toda vez que a gente está em risco. Por exemplo, se você for atravessar uma rua, é natural que você olhe para os dois lados e o meu sistema de medo vai detectar se vê algum carro desgovernado, se o sinal fechou, se não tem carro nenhum vindo, apesar do sinal estar aberto. E aí é disparado no seu cérebro, na suprarrenal, uma descarga de adrenalina e de cortisol. Lembrando que a adrenalina é um neurotransmissor e cortisol é um hormônio. Nós temos neurotransmissores, que são substâncias químicas que estão no cérebro, nós temos neurohormônio, que é cérebro e no corpo, e nós temos hormônio, que é produzido nas glândulas. E a partir daí entrou um estado de alerta e eu vejo que se é possível ou não atravessar. E esse medo seria então algo saudável. E com isso dispara uma substância que vai até a suprarrenal, que é uma glândula, e faz com que eu descarregue adrenalina e cortisol. Ai, tô vindo um carro, aí saio correndo e vou. Assim eu entro no estado de alerta e vejo que o perigo de atravessar a rua pode ou não ser vencido. Então esse seria o medo. A reação é a mesma que dispara no nosso cérebro, dessa glândula suprarrenal, que descarrega o neurotransmissor cortisol, o neurotransmissor adrenalina e o hormônio cortisol, e faz com que eu possa me proteger ou fugir. Então prepara o nosso corpo para luta ou fuga. Então o medo é uma reação que vai disparar em mim o lutar ou fugir pelo sistema parasimpático que está no meu cérebro. E o medo sempre tem um objeto concreto. O medo sempre tem algo que é real. O medo é uma ameaça real. Um assaltante que vem e coloca uma arma para você, você vai ter disparado o neurotransmissor adrenalina, o hormônio cortisol através da sua glândula suprarrenal. Então o estresse é uma reação bioquímica que provoca. O medo provoca um estresse agudo, no assalto, quando vem um carro desgovernado, ou quando você está prevendo que vai bater o carro, aí você tem que acelerar ou você tem que frear. Então aí produz o estresse agudo, que é uma reação bioquímica. Em segundo lugar, o que é a ansiedade? Eu estou dando primeiro um apanhado geral, depois a gente vai explicar bem detalhadamente, explicando esse passear. Ansiedade é quando o medo não é concreto. Por exemplo, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de adoecer, eu sempre imagino que eu estou com a doença terminal. Isso é desproporcional. Só que ela produz um estresse cronificado. Então a ansiedade, ela é subjetiva. Eu tenho uma sensação que ela vem de um dano imaginário. Eu fico imaginando que aquilo é possível. Você está no avião, você começa a ouvir alguns barulhos, aí você tem certeza que aquele avião vai cair. Então ela é uma produção que traz a sensação subjetiva. A diferença é que no caso da ansiedade, esse medo é subjetivo. Ele não é objetivo igual o medo de atravessar a rua. Então, na realidade, a ansiedade é quando o medo não é concreto, de um risco real. Quanto mais medo subjetivo eu tenho, mais eu vou ter a neurose fóbica, mais eu tenho que buscar
a psicoterapia da psicanálise, que se chama análise, porque não existe psicoterapia na psicanálise, a gente tem que lembrar isso. Você tem medo que o seu chefe vai descontar em você uma raiva que ele está sentindo de outra pessoa, independente se você fez ou não aquela tarefa. Isso é subjetivo, isso não é mensurável. O medo, ele é mensurável, ele dá para até palpar. Por exemplo, na hora que você vai atravessar a rua, você tem que ter o maior cuidado, mesmo você tenha faixa, eu vou atravessar na faixa. Mas mesmo na faixa, você tem que esperar os carros pararem, porque às vezes os carros não veem você. Então, se você pensar que a probabilidade de um chefe seu te brigar com você por algo que o outro fez com você é pequena, porque só exceto se você fez alguma coisa que errou. Então, na realidade, o medo é concreto e a ansiedade ela é subjetiva. A maioria de nós tem medos reais. Agora já o estresse. O que é o estresse? Eu estou no slide 86. O estresse é uma reação bioquímica que gera estímulo na glândula suprarrenal, que libera o hormônio chamado cortisol e que libera o neurotransmissor chamado adrenalina. O estresse cronificado vai fazer com que você adoeça, porque ele vai ter essa produção na glândula suprarrenal de cortisol e adrenalina de uma forma constante e automaticamente você vai adoecer. Lembrando, toda doença, ela não nasce no físico. A doença, ela nasce sempre no seu emocional. A doença sempre vai nascer no seu inconsciente. Ela sempre vai nascer nessas duas teorias do Freud que ele falou. A teoria topográfica e a teoria estrutural. Vocês que estão no canal de YouTube, ao vivo agora, que nós estamos ao vivo, você manda seu nome, que 20h45, nós vamos sortear e a live é 1h30, porque eu fiz confusão, né? A live é 1h30. 1h15 é a apresentação que eu tô fazendo com os slides que eu mandei com você. E nos últimos 15 minutos eu respondo as perguntas que vocês fazem através do chat do canal de YouTube. E aí a gente vai respondendo as perguntas e a gente faz o sorteio. Então toda live exclusiva tem 1h15, 1h30 minutos. Então o terceiro aspecto do estresse. O estresse está ligado a essa onda da reação bioquímica. E essa reação bioquímica, ela libera noradrenalina, adrenalina e cortisol. Noradrenalina também é uma substância química que é chamado neurotransmissor, que é a passagem de um neurônio para o outro, produz essa substância química. E nós temos a produção de várias substâncias químicas, não no estresse. No estresse é só noradrenalina e adrenalina. O estresse eu vou medir as consequências bioquímicas, que é a junção do medo, da ansiedade e do estresse. O estresse, eu posso medir esse grau de estresse. Essas reações bioquímicas ocorrem e o interessante é que, em geral, o medo de uma coisa imediata, isso dá um estresse agudo. E o estresse cronificado é aquilo que você fica sofrendo na sua subjetividade, na sua ansiedade, imaginando que aquilo pode acontecer. Imaginar gera a mesma descarga na glândula suprarrenal como se você estivesse vivendo. Então a gente tem que buscar análise para poder entender que essa nossa imaginação também produz doenças. E por isso que toda vez que há um excesso de ansiedade, ela deixa de ser protetora, igual medo, e ela se torna algo cronificado, que vai gerar os diversos transtornos de ansiedade, que são mais de 15, que estão no DSM-5-TR. O DSM-5-TR foi lançado em 2023, porque o DSM-5 foi lançado em 2003. O DSM-5-TR, o texto revisado, é uma revisão do DSM-5. Agora vamos entender a diferença entre estresse agudo e estresse crônico. Por um tempo prolongado, esse estresse prejudica os centros produtores de glóbulos brancos, que caçam invasores no nosso organismo. Por isso que não vale a pena a gente plantar ideias na nossa cabeça e começar a sofrer como se aquilo fosse real, porque isso vai gerar as doenças. Todas as vezes que a gente está sofrendo por algo que é imaginário, a gente vai adoecer. Então a gente tem que, toda vez que um pensamento surgir na nossa cabeça, a gente tem que tirar aquele pensamento. Eu sou teóloga também, né? Então a Bíblia fala, quero trazer à memória o que vai me dar esperança.
Olha só, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Todos os livros, né? São vários livros que se juntaram com a imprensa, quando foi descoberta a imprensa por Gutenberg. Foi quem descobriu a imprensa? Gutenberg? Eu acho que foi, não tô lembrado. Mas aí quando descobriram a imprensa, juntaram todos os livros e fizeram isso que nós chamamos de a Bíblia, que é o livro mais lido no mundo. Depois o livro Interpretação de Sonhos do Sigmund Freud, que é o compêndio 4 e 5 daqui da Imago, que ele lançou em 1900. Ele esperava que fosse o livro mais vendido e no início só vendeu 800 livros. Hoje é o segundo livro mais vendido, Interpretação de Sonhos. Lembrando que quem interpreta o sonho do paciente não é o psicanalista, é o próprio paciente, com as devolutivas da análise que é feita no consultório, no set analítico. Então, nós, a partir do momento que a gente fica imaginando que aquilo vai acontecer, o nosso cérebro produz o disparar da adrenalina e noradrenalina, o nosso corpo produz o hormônio chamado cortisol. O hormônio cortisol não é de tudo ruim. É bom produzir cortisol, porque o cortisol não dá aquele aceleramento para a gente sair da inércia. Mas só que a gente ficar produzindo só cortisol, automaticamente a gente vai adoecer. Vamos entender o princípio da doença? Todos estão sujeitos a vírus, algumas vezes exposição. Mas por que umas pessoas adoecem e outras não? Porque aquilo foi por causa do nosso hipotálamo, que a emoção ficou baixa devido à baixa da nossa imunidade. A nossa imunidade, ela diminui em função do estresse cronificado. Você já reparou que algumas pessoas parece que estão sempre doentes? Mas vai conversar com essas pessoas, elas são negativas, elas sempre estão preocupadas em exagero com alguma coisa. Então toda vez que a gente adoecer, a gente tem que pensar assim, o que eu vivi uns dias atrás que me fez ter essa doença? Em fevereiro, até cancelei a live em fevereiro, eu vivi um estresse muito agudo, que gerou um estresse cronificado, que fez eu ficar uma semana de cama em função de uma situação que eu estava absurdamente sofrendo com essa situação. Uma situação de algo de 94 que voltou de 94 para agora. E quando eu fiquei uma semana doente, a partir do momento que eu decidi, eu falei, isso não é meu, isso não foi causado por mim, foi uma infantilidade minha em 94, mas eu vou assumir o erro dessa infantilidade. Tá na justiça ainda, tá na justiça decidindo. Mas mesmo se os juízes chegarem à conclusão que o erro é meu, quando eu decidi, eu falei, eu vou assumir isso, mesmo que não tenha sido provocado por mim, eu melhorei. E não vim com nenhuma sequela no nosso corpo, no meu corpo, no nosso não, o corpo é só meu. Então a gente tem que ver a diferença de estresse agudo e estresse cronificado. O estresse agudo, ele é aquele provocado e ele para. Ele tem um pico, ele vai lá em cima e abaixa. Você chega no esgotamento, depois você vai rápido para a exaustão e você diminui. Agora o estresse cronificado, ele é constante. Todo dia você tá lá no alto e descendo, todo dia. E é o estresse cronificado que de uma forma repetitiva vai sendo um desgaste, umas cascata no seu corpo, e esse estresse cronificado vai gerar ansiedade cronificada, e gerando ansiedade cronificada vai transformar em doença e vai transformar em diversos tipos de transtorno. O transtorno do pânico, dentro do eu ainda não estou explicando cada um deles, porque nós estamos fazendo uma minissérie. Vai chegar um dia que eu vou explicar só o transtorno de pânico, vai chegar um dia que eu vou explicar só o transtorno de ansiedade generalizada, só a fobia específica, que são várias fobias específicas. Eu vou explicar o bruxismo é um tipo de ansiedade. Eu vou explicar insônia, eu vou explicar agorafobia, medo de lugares abertos, eu vou explicar o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, que muitas pessoas, depois dessa pandemia que a gente viveu há 4 anos atrás, fizeram 4 anos esse ano, no dia 12 de março, que nós vivemos essa pandemia. Muitas pessoas ainda estão vivendo o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, tendo a reviviscência, aquele pensamento intrusivo que entra e tendo a sensação que vai ser destruído de novo. E o transtorno obsessivo compulsivo é um tipo de ansiedade. Lembrando que para ter transtorno obsessivo compulsivo, você tem que ter a neurose compulsiva, mas você tem que ter a obsessão. Você tem que ter as duas coisas, você não tem só a compulsão. Porque muitas pessoas têm manias.
Uma coisa é mania, outra coisa é a mania atrelada à obsessão. Se eu não pular o ladrilho, pode acontecer do avião cair na minha cabeça. Se eu não botar simetria, pode ser. Então, para ser toque, porque o Jô Soares, eu amava o Jô Soares, mas ele falava, eu tenho vários toques. Não, ele tinha várias manias. Então, para ser transtorno obsessivo compulsivo, tem que ter a neurose compulsiva e tem que ter a obsessão. E aí, outros tipos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade por separação, o mutismo seletivo, a fobias específica, transtorno de angústia, o transtorno de ansiedade induzido por substâncias de medicamento, o transtorno de ansiedade devido a condições médicas por algumas doenças, a ansiedade generalizada com irregularidade. Aí, deixa eu aumentar aqui que esse slide está muito pequeno. A fobia social e o ataque de nervos. Então, o transtorno de ansiedade, ele tem várias subdivisões. Aí no 128 estão as subdivisões. E como se desenvolve a doença? No slide 131, eu botei a curva da normalidade. E nessa curva da normalidade, eu expliquei como que dá. Primeiro, você está no tédio. Aí você vai para o alerta. No slide 131, que a gente está explicando. E esse alerta vai gerar em você uma resistência. Se você não voltar para o estado de alerta, se você passar para o estado de quase exaustão e exaustão, com certeza você vai adoecer. Então, essa teoria foi criada por Hans Sayles, que ele pega emprestada a palavra física, ele pega emprestada a palavra estresse da física e ele dá o nome de síndrome geral de adaptação. Então, a apresentação de melhora, o ótimo desempenho é muito bom. É muito bom você chegar até o ponto máximo, que você fica acelerada, você fica fazendo essas questões. Agora, quando você vai para fadiga, para doença, para exaustão, para o colapso, para o esgotamento físico e mental, aí você adoece. Então o estresse, você não pode deixar o estresse chegar no nível do esgotamento, no nível da exaustão. E a ansiedade, a gente precisa entender, porque senão a gente vai desenvolver essas ansiedades que eu expliquei a vocês. E a origem da palavra ansiedade vem do latim ansia, A-N-X-I-A. E essa origem quer dizer inquietação, preocupação. E a palavra angústia vem também do latim, que quer dizer angure, A-N-G-U-E-R-E. E essa angústia quer dizer apertar e sufocar. Por isso que muitos anos acreditou-se que o nosso cérebro não tinha função nenhuma. Tudo estava aqui, que a gente sentia esse aperto aqui. A gente sentia esse aperto no peito quando a gente está com aflição e com angústia. Aí a gente tem muitas vezes, a minha mãe teve em 2015 um infarto provocado pelo cortisol alto demais, que ela viveu um nível de estresse tão cronificado que ela teve um infarto que não foi provocado por cortisol, não foi provocado por colesterol, foi provocado por cortisol. Aí ela teve um infarto que chama infarto do coração partido, que metade do coração dela morreu e outra metade estava viva. E quem salvou ela no dia que ela chegou na emergência do hospital foi um médico que a tese de doutorado dele era esse infarto. Em 2015 era uma pessoa em 1 milhão. Hoje, várias pessoas já estão sofrendo o infarto do coração partido. Ela teve que ficar 4 dias na UTI para recuperar metade do coração dela que morreu. Metade do coração dela morreu. Olha esse médico que foi para o Rio Grande do Sul agora, o médico aqui do Espírito Santo, e lá ele teve um infarto fulminante e morreu, e teve um outro lá, que eu acho que não é daqui do Espírito Santo também, que teve infarto, mas ele está já em estado vegetativo lá no Rio Grande do Sul. Será que não é esse nível de estresse tão agudo que eles viveram lá? Porque tá catastrófico lá o que estão vivendo, né? Muito pior do que já está sendo falado. Então, será que ele não deu conta? Então, a ansiedade é um tipo de medo geralmente associado a uma ameaça ou algo que pode dar errado no futuro. Então, quando você tiver esse pensamento que as coisas vão dar errado, você tem que tirar esse pensamento da sua cabeça. E se você não consegue tirar, você tem que buscar análise, você tem que buscar o processo analítico para você entender por que você é tão catastrófico, por que você tem tanto pensamento de reviviscência que entra na sua mente e você acha que tudo vai dar errado com você. A esperança é a
espera que algo vai ser melhor. Esperança não é mágico. É você fazer tudo o que tem que fazer, mas você esperar que algo vai mudar na sua vida. Gabriel Berna, você se tornou membro exclusivo do canal de YouTube. Tô com 2 pessoas aqui, são aspirantes de psicanálise. A Caterine, que mora na Flórida, e o Gabriel Berna, que mora no Rio Grande do Sul. Eu esqueci o local que ele mora. É um dos municípios que não foi atingido. Acabei de ver o nome dos 2 aqui, que falaram o nome deles para fazer o sorteio. Você se tornou membro agora, Gabriel Berna? É a primeira vez que você está assistindo a live ao vivo. Live já é ao vivo, né? Live não é gravada. Então, ansiedade é um tipo de medo, geralmente associada com ameaça ou algo que pode dar errado no futuro, mas também pode surgir a partir de algo acontecendo agora. Por exemplo, você está sem dinheiro. Você investiu em algo e deu errado. Então você tem que fazer um movimento para agora acertar. Mas aí toda vez que você vai fazer investimento, você fica com aquela revivescência entrando na sua mente, entrando na sua emoção, que tudo vai dar errado. Aí você tem que buscar falar, não, uma vez eu fiz errado, deu errado, mas eu aprendi. Então, ao contrário do medo propriamente dito, que é uma resposta de perigo imediato, a ansiedade é um sentimento permanente de preocupação sem uma causa específica. Um bom desenvolvimento infantil requer uma relação educativa de qualidade. As circunstâncias diversas, interferem no bom andamento da infância. Vivências difíceis e inevitáveis fazem com que... Ô Gabriel, só hoje você conseguiu ver ao vivo, né? Temos também a Cristina Galo. Só da sua turma temos a Cati, a Cristina Galo e você, Gabriel. Todos 3 da mesma turma, que começou em junho de 2022. Aspirantes em psicanálise em peso, membros exclusivos do YouTube. Então, as circunstâncias diversas fazem você desenvolver ansiedade, que é um conjunto fisiológico, psicológico de comportamento. Ó, já é inscrito há 3 anos, Gabriel. Que bonitinho. Para de ficar lendo, senão você não consegue fazer a apresentação. Então, um conjunto de reações fisiológicas, psicológicas, de comportamentos que antecede situações de perigo real ou imaginário. O real é medo, o imaginário é ansiedade. Frente a uma expectativa do novo ou do desconhecido. As expectativas negativas em relação ao futuro. Para a psicanálise, pode ter uma tensão psíquica de conteúdos inconscientes. E ansiedade na infância é algo que nós vamos falar agora na segunda apresentação. Então, nós vamos para a segunda apresentação agora. Vai mandando o seu nome. Então, nós tivemos a primeira apresentação, agora a gente vai para a segunda apresentação. E se essa segunda apresentação, que são 359 slides, não der conta de apresentar, eu vou continuar, porque já são 20h16. A gente encerra 19h45. Então eu tenho meia hora para apresentar ainda. Então eu tenho mais meia hora para apresentar.